Fala pessoal, eu tô aqui hoje pra falar sobre um livro que eu estou lendo e que tá sendo tão maravilhosa a experiência de ler ele que eu não estou conseguindo não falar sobre tudo que eu estou lendo. O livro é esse aqui, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler e Frank Turek. E esse livro, basicamente, ele faz uma defesa da fé cristã, mas não partindo só do ponto da Bíblia, não usando só a Bíblia para comprovar, que é o que muitas pessoas que não creem na Bíblia pedem, né? Mas partindo de uma análise moral, racional, arqueológica, histórica, e defendendo justamente por que nós devemos acreditar em Deus, por que nós devemos acreditar que Ele é o autor da criação, por que Ele é uma figura pessoal, só que observando fatos palpáveis, digamos assim, e não só a fé. Ou seja, resumindo, o livro defende a Bíblia, defende a palavra de Deus, mas não usando diretamente a própria Bíblia. Ele vai primeiro mostrando toda uma análise moral de por que nós devemos acreditar que o universo foi criado por Deus, por uma pessoalidade que pode existir antes de ter o espaço, o tempo, a matéria e tudo que a ciência pode avaliar. E ele analisa também a Bíblia e por que ela é considerada um registro histórico, um relato histórico altamente de confiança. E aí, a parte que me deixou mais... Meu Deus, preciso falar sobre isso. É a parte onde ele começa a falar sobre a Bíblia como um registro histórico e ele começa a falar sobre as fontes que nós temos de por que nós devemos confiar na Bíblia. E eu achei muito legal porque, tipo assim... eu confio na Bíblia, eu comecei a confiar na Bíblia desde que eu li ela pela primeira vez, quando eu ainda era criança. O primeiro livro que eu li foi o livro de Marcos, que era o Evangelho menorzinho, e eu acreditava nela pela fé. Eu pensava, é um livro antigo que conta a história de Jesus, tem várias coisas meio malucas aqui que eu não estou entendendo, mas eu acredito que isso é verdade. Até aí tudo bem. Só que o que acontece? Lendo, nós temos muito mais motivos para acreditar do que só pela fé de pode crer que isso é verdade. Toda essa outra parte do livro aqui, ela tá falando sobre uma parte mais de análise científica, né, sobre a origem do universo e sobre por que nós devemos acreditar que um Deus teísta, né, criou todo o universo. Mas a parte que mais me deixou cabulada foi quando a gente chegou aqui. Possuímos testemunho antigo sobre Jesus e começa a falar sobre a veracidade da Bíblia. Quando a gente chega nesse capítulo aqui, ele começa a falar, né, sobre outras fontes que corroboram para a Bíblia ser um registro histórico confiável. E ele fala que existem várias etapas de análise que são feitas para considerar se um texto histórico é confiável ou não. Entre esses, tem vários outros textos que passam por essas análises, como textos de filósofos antigos, registros que citam reis, imperadores. Todos esses registros eles têm que passar por esse tipo de análise para se confirmar. Não, isso aqui é um texto real, histórico, ele não foi inventado por um pequeno grupo de pessoas que resolveu criar uma fake news lá no primeiro século e aí hoje a gente acredita que isso é verdade. Uma das coisas que ajudam essa análise a ser feita é ter a existência de pessoas que não faziam parte daquele círculo ali, citando que aquilo realmente aconteceu ou que aquelas pessoas realmente acreditavam naquilo que elas estavam falando. Ou seja, testemunhos de ou inimigos ou pessoas que não eram cristãs. E aí a gente tem aqui um cara chamado Joséfo, que era um historiador da época, Flávio Joséfo, historiador judeu, e ele fala sobre o relato de que existia um homem sábio chamado Jesus, que afirmava ser o filho de Deus. Pilatos condenou ele à crucificação e à morte, mas que um tempo depois, uns 3 dias depois, os discípulos afirmaram que tinham visto ele ressuscitado e que por causa disso, ele talvez fosse o Messias sobre quem os profetas contaram maravilhas. Então a gente tem aí um registro que não é feito pelos apóstolos, mas é feito por um historiador, que inclusive é considerado, e que relata mais ou menos a mesma situação de outro ponto de vista. Ah, Ana, tá bom, um maluco chamado Joséfo afirmou que não sei o que tinha acontecido e daí isso não prova nada. A questão é que nós temos relatos de várias fontes cristãs, nós temos cerca de 43 fontes, incluindo fontes cristãs que não são a própria Bíblia, de relatos, testemunhas oculares que são pessoas que viram a situação acontecendo e escreveram. E temos 10 fontes não cristãs, incluindo Joséfo, Tácito, que era historiador romano, Plínio, que era um político romano, Flegon, que era um escravo que escrevia histórias,
Talo, que era historiador do século I, Suetônio, historiador romano, Luciano, satirista grego, Celso, filósofo romano, Marabar Serapion, cidadão reservado que escrevia para seu filho, e o Talmud, que é um importante livro judaico. Então, nós temos vários registros de outras pessoas falando da mesma forma que esse José falou. Depois desse registro, a gente vai para se tem cópias, né? Sobre quantas cópias nós temos. Por que que as cópias são mais importantes do que a existência do manuscrito em si? Porque as cópias, elas geralmente são feitas a partir do manuscrito, é um relato específico ali, e quanto mais cópias você tem, mais você consegue comparar o texto e encontrar qual seria o texto original. Então, você tem vários textinhos ali, que é a mesma frase, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece, mas num tá faltando um T, no outro tá faltando só um P, no outro tá faltando só um R. Quando você compara, você vê, não, realmente é tudo posso, porque uma parte tá faltando na outra, mas a outra completa a outra. Então, você faz esse padrão de comparação aí, mais ou menos, e aí faz com que você consiga analisar melhor as cópias, porque nas cópias você tem mais material mesmo para analisar. Aqui tem um trechinho que mostra como o original é reconstruído, que é o que eu estava falando da comparação dos textos, né? Então, ele dá um exemplo aqui do versículo, tudo posso naquele que me fortalece, que é aquele que eu falei. Então, no primeiro tá faltando o O, no segundo tá faltando um S, no outro tá faltando outro S, no outro tá faltando o O. Eles comparam esses 4 textos e aí eles avaliam, não, eu acho que o que tá escrito juntando tudo posso naquele que me fortalece. Isso aqui são para 4 cópias, e imagina para 5.700. Mas ainda assim, você tem várias cópias de um livro, e daí isso, não importa. A questão é que a gente tem que analisar melhor, e para isso eu vou ler o texto aqui na íntegra, porque é muito conhecimento específico aqui. Precisamos esclarecer um conceito errado muito comum sobre o Novo Testamento. Quando falamos dos documentos do Novo Testamento, não estamos falando de um único texto, mas de 27 textos. Os documentos do Novo Testamento são 27 documentos diferentes, escritos em 27 rolos, por 9 autores, num período de 20 a 50 anos. Esses textos específicos, desde então, foram reunidos em um único livro que hoje chamamos de Bíblia. Deste modo, o Novo Testamento não é uma fonte única, mas uma coleção de fontes. Ou seja, você já pode fazer paralelos dentro dela mesma para ver se as informações se combinam, já que elas relatam uma mesma época, um mesmo conhecimento, um mesmo período, os mesmos locais. Então, não é um texto só, são vários textos de uma mesma época. E aqui entra a parte mais doida que eu achei. Porque eu achava que eles tinham, tipo assim, encontrou um papiro, beleza, isso aqui é o livro de Atos. Não. Tem muita cópia. De acordo com a última contagem, existe cerca de 5.700 manuscritos gregos do Novo Testamento escritos à mão. Além disso, existe mais de 9.000 manuscritos em outras línguas, siríaco, copta, latim e árabe. Alguns desses quase 15.000 manuscritos são a Bíblia completa, outros são livros ou páginas, ou somente fragmentos. Com essa quantidade absurda que nós temos, você consegue comparar melhor os textos e ter certeza de qual que é o texto exato. E isso é mais um fator para reafirmar que aquela velha dúvida que as pessoas têm, né? Eu não acredito muito na Bíblia porque é um livro muito antigo, então eu acho que não é o mesmo livro que foi escrito lá atrás. Com isso aqui, historicamente, é o mesmo livro. E ainda dentro dessa questão das cópias dos manuscritos, uma coisa que me tirou totalmente de órbita foi ver a comparação da quantidade de manuscritos que nós temos do Novo Testamento em comparação com outros textos que a gente lê e considera, não, de fato eu tô lendo isso aqui, eu tenho certeza que aconteceu, como textos de Platão, de Plínio, de Homero. E aqui nesse gráfico que eu vou colocar aqui em cima, tem justamente essas comparações. Então, nós temos de Homero 643 cópias, de Demóstenes 200, de Platão 7 cópias históricas que a gente fala, e do Novo Testamento nós temos cerca de 5.686. E ninguém lê Platão e fala, será se isso aí é realmente aquilo que aconteceu? Mas as pessoas costumam duvidar muito do Novo Testamento, mesmo que, claramente, ele tem uma quantidade absurda de manuscritos, de cópias para comparação e de estudos também em cima do próprio texto para ter certeza que ele não se perdeu. Outro gráfico que tem aqui que eu achei muito interessante também é sobre a confiabilidade do Novo Testamento quando comparado com outros textos antigos, baseado no espaço de tempo que demorou entre a história acontecer e entre o livro ser escrito. Então, tipo assim,
Apesar de que tem uma margem de tempo bem grande até, por exemplo, se você entrevistar uma pessoa de 80 anos, ela consegue escrever, se ela tiver ok ali da saúde, sobre algo que ela viveu quando tinha 20 anos. Mas ainda assim, se o texto foi escrito há mais de 1000 anos depois que o fato aconteceu, é bem capaz que possa ter se perdido alguma coisa. E aí nesse gráfico nós temos, da mesma forma, quanto tempo que demorou entre a coisa acontecer e a coisa ser escrita, né? E aí nós temos aqui Demóstenes, 1400 anos de diferença, Platão, 1200 anos de diferença, César, 1000 anos de diferença, e o Novo Testamento, estima-se que foram 25 anos de diferença entre a crucificação e ressurreição de Cristo e os textos serem escritos. Ah, mas ainda assim deve ter perdido alguma coisa, porque tem as traduções dos textos originais para o latim, para o hebraico, para não sei o quê. Realmente é uma dúvida que eu também tinha, e aí eu encontrei esse trecho aqui que me deixou bem mais calma, vou compartilhar agora. Os especialistas em texto Westcott e Hort estimam que apenas uma em cada 60 das variantes tem significância. Variantes são quando está variando questão de gramática, coisas assim. Isso levaria a um texto com grau de pureza de 98,33%. Ou seja, a maior parte das variações que tem entre os textos é questão de gramática, de ortografia, vírgula, parágrafo, né? Os textos antigos não eram divididos em versículos e capítulos, isso veio só depois. E dessa forma, nessa análise aqui que eles fizeram, o grau de pureza continua 98,33%, porque isso não afeta o significado do texto original. Ok, Ana, tá bom, é um texto histórico, beleza, tá certo que essas pessoas de antigamente escreveram, mas quem garante que elas falaram a verdade, que elas não inventaram todas essas coisas? Aí entra a parte de você entender o contexto do que estava acontecendo. E aqui o autor fala em vários momentos que aquelas pessoas elas não tinham motivo nenhum para inventar aquela história, uma vez que, primeiro, eles não recebiam nenhum tipo de recompensa. O cenário político da época era justamente uma treta gigantesca entre Roma e os judeus. E aí, eles sendo judeus, além de estar dentro dessa treta já sendo explorados ali na situação, eles ainda se tornaram um grupo menor ainda, que era perseguido. Mais tarde entrou ainda Nero na história, que aí a perseguição era pior ainda. E em todos os momentos que eles ficaram de frente para tribunais, para situações de morte, eles colocaram a vida deles em prova de que o que eles estavam falando era verdade. A religião que os apóstolos seguiam era a religião judaica, uma religião que tinha cerca de 2000 anos, ela era extremamente bem fundada, eles tinham templos, tinham uma estrutura, eles tinham uma organização, o Sinédrio, eles já tinham ali uma conversa com o Império Romano, então eles saíram de uma situação de total conforto, digamos assim, na religião onde eles estavam, para afirmar uma coisa que ninguém ia acreditar que era verdade, a não ser que fosse de fato verdade. E todas as pessoas conheciam Jesus. Jesus, já mostramos, foi citado em vários outros histórias, em registros de imperadores, então não teria motivo nenhum para dizer que Jesus foi inventado ou que o que eles relatavam tinha acontecido de verdade. E por fim, mas não menos importante, até aqui a parte que eu li, pelo menos, que o vídeo já tá ficando grande, tem a parte onde fala sobre os registros específicos que são feitos dentro desses livros e que confirmam que esses livros eram verdadeiros, que são o quê? Eles encontram principalmente no livro de Atos, que foi escrito por Lucas, que era médico, e ele colocou umas informações muito específicas sobre a geografia dos locais, sobre topografia, sobre como que funcionava as navegações. Não, primeiro a gente vai parar em tal lugar, depois em tal lugar, depois vai ancorar em tal lugar e depois vai chegar em tal lugar. Sobre a utilização de sistemas de medição, tem um trecho que ele fala sobre a profundidade que o barco estava com relação à parte do fundo. Os bozelantes, o termo preciso para captar sons e calcular a profundidade correta do mar perto de Malta. A citação de imperadores da época, a citação dos locais certos, de ilhas, os termos utilizados para assembleia, sinagoga, sequências de lugares de importância, descrição exata de qual o Deus que era idolatrado em cada local, que era adorado em cada local. Então, aqui no livro, ele colocou 84 tópicos como esses, que mostram, através de relatos específicos, ele descrevendo como era a situação daquela cidade naquela época, que mais uma vez corrobora para dizer, não, isso aqui é um
relato histórico que foi escrito em tal lugar, era uma coisa que ele estava vivendo, ele estava passando dia após dia, e não foi um texto elaborado escrito de maneira mentirosa. Ele estava relatando o que ele viveu. Importante lembrar também que eu não sou historiadora, nem nenhuma estudiosa profissional da área, né? Que todas as informações que eu falei estão nesse livro de maneira muito mais completa e específica. O que eu fiz aqui foi um resumão com as minhas palavras para despertar a vontade nas outras pessoas, e que com certeza aqui tem a informação de maneira mais completa, então eu recomendo você fazer a leitura desse livro aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, te incentivado aí a ler mais, a pesquisar mais. Qualquer outra informação que ficou faltando, você pode me responder aí, que eu vou ficar muito feliz de conversar com você sobre esse assunto. E é isso. Paz do Senhor. Jesus te ama.